E hoje eu tenho uma convidada muito querida, né, a Mariana Huck. Mariana é uma amiga e parceira de trabalho muito querida, é uma educadora somática do Feldenkrais. E a Mari, ela trabalha com o método Feldenkrais e eu a convidei hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema de como a gente criar um ambiente de aprendizado para a nossa prática de yoga. Eu estava falando com o pessoal antes de você chegar, Mari, que essas conversas, né, que a gente tem tido todas as terças-feiras no canal da Anatomia Vivencial, normalmente eu tenho feito no YouTube, e é só para o pessoal que se inscreve, e desde semana passada, esse período da quarentena, eu coloquei disponível nas nossas lives aqui no Instagram. A semana passada a gente fez com a Cris Biapino, foi bem legal, acho que você estava presente. Eu estava, foi demais. E aí eu tenho convidado pessoas que eu acho que têm muito a contribuir com esse olhar aqui do anatomia vivencial, né? Principalmente porque o público a quem eu me dedico, em especial, são instrutores e praticantes de yoga, né? Em essência, assim, é o público foco desse trabalho. E hoje a gente escolheu um tema, né, que foi eu conversei com você, fiquei bem feliz com esse tema, que é como a gente pode criar um ambiente favorável ao aprendizado nas nossas aulas de yoga. Né? Então, eu queria fazer uma breve introdução, porque eu acho que tem um tema assim, subjacente a tudo isso, que sempre é de preocupação e de cuidado para os instrutores, né, que é a segurança, né? Segurança na execução do asana. Como conduzir uma prática de tal forma que a prática ela seja segura, ela não lesione, né? Tem um aspecto assim da segurança, e também que essa prática seja um veículo dentro do caminho do yoga, né? Que a gente sabe que a prática física é apenas uma das ferramentas que a gente tem do caminho yogi. Então, os asanas, os pranayamas, as práticas meditativas, sejam elas dinâmicas ou contemplativas, elas são apenas um dos aspectos do caminho do yogi. Mas, de fato, é uma questão, né, para os instrutores como conduzir uma prática segura, com menos risco de lesão, ou sem risco de lesão, e, de fato, como conduzir essa prática para que ela seja um receptáculo, um veículo, uma ferramenta eficaz, como uma porta de entrada para esse mergulho de expansão da consciência, que, em última instância, é o que o yoga propõe, né? Essa expansão para a gente atingir, né? Atingir outras camadas mentais, atingir outros coxas e atingir outras dimensões do ser. Então, esse corpo físico ele vem muito como essa ferramenta, né? Como esse receptáculo para a gente iniciar essa jornada. Então, dentro desse, digamos assim, desse universo, uma coisa que a gente tem visto bastante é que muitas vezes, infelizmente, muitas práticas yogis, elas é como se elas parassem na porta de entrada. Elas acabam ficando muito focadas no corpo físico, né? Na prática física. E essa é uma questão que muitos instrutores falam, que muitos alunos sempre me relatam assim da preocupação de se conectar ao caminho do verdadeiro yoga, ao verdadeiro caminho da essência do yoga, né? Então, sempre a gente tem trazido temas para a gente estar sempre ancorando essa discussão. E hoje, esse ambiente favorável ao aprendizado, eu acho que tem tudo a ver, Mari, com quem assiste minhas aulas sabe, quem já participou dos cursos sabe, o quanto a gente fala da importância desse aprendizado.
E eu fico muito feliz de você ter aceito o convite e trazer esse olhar do método Feldenkrais, né? O que é que o Moshe preconizou, o que é que ele nos deixou de legado em relação a essa experiência da nossa capacidade de aprender e como isso pode ser rico para o nosso universo aqui do yoga. Então, eu quero te deixar agora com a palavra para você dar a sua contribuição aí para a gente. Então vamos lá, vamos no esquema conversa. Se você quiser a qualquer momento me parar, Sim, perguntar, se beleza. surgir também, não sei se aqui tem espaço para as pessoas perguntarem, eu posso falar um montão de tempo sem parar, então quando quiser me interrompe. Bom, a gente vai fazer assim, porque aqui a live no Instagram a gente tem 1 hora, né, de tempo. Tá, E assim como aconteceu com a Cris, foi tão fluido que a coisa foi avançando e a gente acabou abrindo outra live. Então, como é que tá. funciona? A gente vai ter esse bate-papo agora, aqui, eu e Mari. Depois eu convidei, ela vai fazer uma prática, porque sempre a gente está indo para a experiência, para a vivência, para aprender tudo que a gente está falando aqui. E depois a gente abre para responder algumas perguntas. Pode ser, Mari, assim? Pode, pode ser, combinado, feito. Eu vou começar trazendo o que quando a gente está fazendo a formação, né, profissional de Feldenkrais, tem uma ênfase muito grande na questão de como a gente conduz, né, as sequências de movimento. Então, existe um olhar muito forte para essa condução, porque é essa condução que cria esse ambiente de aprendizado, né? Desde o tom de voz que eu uso e todos os outros depois fundamentos que você vai usando do método para você criar esse ambiente favorável ao aprendizado. E é muito interessante você perceber que aonde que é, para mim, a principal fonte que o Feldenkrais foi bebê, ele observou, ele foi casado muitos anos com uma pediatra, para quem não sabe, essa informação é interessante. Então, ela tinha uma biblioteca, ele consumiu, ele era um pesquisador, ele era um cara que estudava, ele era voraz, ele estudava muito, trocava muito. Então, ele consumiu a biblioteca da mulher dele, ele com certeza teve muitas trocas com ela, e com esse universo da criança, né? Por que que quando a gente é criança, principalmente na primeiríssima infância, a gente aprende tanto? Se você for olhar um bebê recém-nascido de algumas horas e uma criança de 1 ano, é impressionante o que a gente aprende ao final de 1 ano. Mesmo que a criança Sim. esteja prestes a andar, não esteja andando, não é a gente um pouco sair desse lugar que é com 1 ano tem que estar andando, que é a questão do ritmo que eu vou conversar, trazer um pouco aqui. Mas é impressionante a criança quando você nasce, você é bebê, todos nós, a gente não lembra, mas todos nós fomos, a gente não sabia girar a cabeça para o lado, né? Não tinha esse controle. Você não tem controle de sustentação da cabeça. Você vai aprendendo tudo, né? Eu falo que o movimento mais revolucionário que tem é esse do girar, né? Imagina um bebê e de repente você começa a girar e a poder escutar o mundo e controlar para onde você quer se direcionar, porque tem um som que te interessou, uma luz, né? Então ele começou a observar e se perguntar para mim qual é esse ambiente que esse bebê tem dentro dele. Por que que a gente aprende tanto nesse começo da nossa Sim. vida? Por que que durante a infância toda a gente aprende tanto na infância? E o que que faz durante a nossa infância fazer com que a nossa capacidade de aprendizado comece a sofrer interferência, né? Quando a gente fica avó, a gente aprende muito quando a gente tem filho, né? Criança perto leva mesmo a gente para esse ambiente que eles têm, né? E a gente pode interferir menos também, né? Nesse processo e observar mais. Então, uma das coisas primeiras que uma criança, um bebê tem, é que ele não quer conseguir nada. Ele não Uhum. quer assim, eu não quero conseguir, quando eu quero dizer, ele não fala assim, eu não quero conseguir um resultado, né? Sei lá, na yoga você tem os asanas, né? As posturas. Daí você tá lá, pode estar fazendo toda a sua prática, falando assim, tá, tudo eu vou fazer aqui agora para chegar naquele asana, porque é lá que eu quero chegar. Por qualquer motivo que você acredite que você precise chegar naquela asana. Seja porque você acredita que isso vai trazer saúde para você, e se você não chegar naquela asana naquele dia, você não vai estar fazendo. Então, é isso que a G falou, você às vezes se lesiona, não sei o que, você força tudo, mas você chega lá e faz. Você passa por cima de um monte Uhum. de coisa. Qualquer O custo, né? bebê, a qualquer custo,
né? Um bebê, por exemplo, ele está lá, o que move ele no ambiente para ele? Ele quer, por exemplo, pegar alguma coisa. É a curiosidade que move ele. Ele fala, nossa, eu quero ir naquela direção. Não é o conseguir pegar, o conseguir pegar todo um processo. Ele passa meses, por exemplo, tem um copo, uma garrafa, ele passa meses até ele aprender como que ele vai, o quanto ele abre a mão, qual é a pressão que ele tem que fazer, a força que ele tem que fazer para sustentar aquilo. Ele pode ficar muito tempo. Você pega um bebê e você fica, nossa, mas por que ele está tanto tempo com esse copo na mão? Né? Porque ele está explorando diferentes formas, ele está aprendendo muita coisa ali. E a hora que ele se desinteressa daquilo, ele pode, às vezes, ele não conseguiu ainda pegar o copo. Ele vai, o copo cai. E também porque eu pegar o copo, para a gente, tem um jeito certo de pegar um copo, porque para ele não tem. Ele está explorando aquele objeto e está conhecendo aquele objeto. E daí tem uma hora que ele se desinteressa, o que ele faz? Ele vai fazer outra coisa. Uhum. O que a gente faz quando a gente... Se ele encontra uma dificuldade, ele não está conseguindo pegar. Ele pega uma coisa, por exemplo, que é muito pesada ainda para ele. E daí ele não consegue. Ele desiste e vai fazer outra coisa. O que nós, adultos, aprendemos? Não, você não está conseguindo, mas vai mais um pouquinho, que daqui a pouco você vai conseguir. Faz um esforço, se esforça, faz parte do esforço. A gente tem essa visão de que o esforço, né, que é essa, vamos dizer, vou chamar de esforço aqui, uma força extra, que é o que a gente faz quando a gente não está organizado para fazer aquilo ainda, a gente faz para dar conta da falta de organização que a gente tem. Então, a gente usa o esforço e não se organiza. O bebê não faz Ô, isso. Mário, só interrompendo um pouquinho, porque no universo do yoga, a gente fala muito do esforço, né? É uma das qualidades da jornada do yoga. E aí eu acho que é muito rico a gente poder diferenciar. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, né, a gente não tem uma riqueza de vocábulos como a gente tem no sânscrito. Né? Então, no sânscrito, a gente tem para por exemplo, a palavra consciência a gente usa para tudo, né? No nosso repertório na língua portuguesa. Em sânscrito, a gente tem várias palavras que falam de diferentes aspectos da consciência. E assim acontece com o esforço. Né? Então, só para salientar que esse esforço que a Mari está trazendo é aquele esforço que está ligado à desorganização, a um excesso de tensão. Não é o esforço que o yogi busca do foco, né, da lapidação, do refinamento, porque a gente quer dissolver amarras da mente. Então, a gente tem um esforço de propósito, né, que me traz uma disciplina, que me traz uma rotina, e que eu estou ali lapidando, refinando os meus sistemas físicos e mentais, né, e várias camadas da mente. Então, só dando esse parêntese aí, porque eu acho muito legal o instrutor de yoga pensar nessa perspectiva. Esse esforço que a Mari traz é um outro esforço que a gente não precisa dele. E, erroneamente, eu já ouvi muitos instrutores de yoga buscando esse tipo de esforço junto aos seus alunos. Tá? Mas vai Isso é lá, uma outra Mari. questão, né, Gê? Que essa prática do yoga, ela nasceu numa outra cultura, num outro contexto, né? A gente estava até vendo, né, quantos 1000 anos tem essa prática. Né? A gente estava olhando lá, os primeiros que você falou, que você chamou de selos em pedra, que tem as primeiras posturas Uma pedra. registradas. 5.000 anos, um pouco mais de 5.000 anos, para vocês terem uma ideia. Então, é uma outra cultura, e não só uma outra cultura, é um outro tempo da humanidade, bem diferente do que a gente está aqui agora. E o Feldenkrais, ele era físico. Então, para ele, esforço tem muito mais a ver com como o esforço é tido na física, né? Por exemplo, para eu levantar, para eu, por exemplo, né, agarrar essa garrafa aqui, que é linda, na formação, que eu ganhei da Germana, se eu apertar de menos, ela vai escorregar. E também, se eu apertar demais, ela não vai escorregar. Mas por que eu estou fazendo tanta força? Eu posso fazer menos. É essa capacidade de você fazer, aplicar o trabalho que é necessário, nem mais nem menos. É o exato trabalho necessário para fazer aquele movimento. É disso que eu estou falando. O esforço é o que a gente faz a mais.
e que ele é muito comum na nossa cultura, né? A gente, por exemplo, se você for pensar uma criança, quando a gente vai indo para a escola, é um esforço para a criança. Eu acho que isso está mudando aos poucos, mas eu lembro de ficar muitas horas sentada numa cadeira, cheia de energia, cheia de curiosidade. Eu tenho que ficar sentada dentro de uma sala, horas do meu dia, olhando para frente para uma lousa. É um esforço enorme que você tem que fazer para estar ali quando você é criança. Eu queria sair Uhum. correndo, eu queria estar lá fora. Eu não queria ficar olhando ali, eu queria ficar sentado o tempo todo, né? Criança, então a gente já vai aprendendo a fazer. Então, eu vou fazer esse esforço que eu tenho que ficar aqui, porque se eu sair daqui, eu sou castigado, né? Existe um tipo de punição, né? Que é a nota, enfim, tem um monte de tipos de punição, constrangimento na frente de seus colegas. Então, a gente leva isso. Então, a gente, como educador, tem que levar em consideração que as pessoas têm esse treinamento, que elas vêm com isso dentro delas. Então, na hora que você fala, não, vai lá, faz mais um pouquinho, ela vai fazer. No fundo, ela já está fazendo aquilo, você não precisa nem falar. Se você fala, você já está reforçando uma atitude que não é favorável ao aprendizado. Por que que ela não é favorável? Quando você faz esse tipo de esforço, a musculatura ela contrai mais do que ela é necessária, há regiões que contraem mais e você perde sensibilidade. E na hora que você perde sensibilidade, você perde capacidade de perceber. Você, por exemplo, não percebe, né? Eu não percebo que eu estou prendendo a respiração. O que vocês acham? O que significa se eu prendo a respiração? Né? Se você olhar um bebê, ele está ali, se não tem nada no ambiente que leve ele para ter um Uhum. susto, alguma coisa, a respiração dele é fluida. Você olha um bebê, é muito bonito ver ele respirando. Né? Você vê ele fazendo um movimento, você vai vendo ele aprendendo, é harmonioso, é bonito de olhar. Né? Não tem esforço ali envolvido, até porque o bebê tem muita percepção, porque ele ainda não é capaz de fazer a contração muscular, essa excessiva, que eu estou chamando de esforço aqui, ele ainda não é capaz de fazer. Então, ele não tem opção, na verdade. Ele não consegue fazer esse esforço. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, essa capacidade. Então, ele é muito sensível. Se a gente, em vez de, diante da dificuldade, que é o que acaba acontecendo naturalmente, a gente, em vez de fazer esforço para conseguir, se a gente fizer um pouco menos, se na minha condução eu salientar isso, encontrou, por exemplo, você encontrou uma dificuldade, né? Você vê o seu aluno, você vê no seu aluno ali uma dificuldade, você fala que aquela pessoa está em dificuldade. Você Uhum. vê pela expressão do rosto, você vê que ela tá lá sofrendo, você vê, muitas vezes você pode observar pela interrupção da respiração, você vê, às vezes ela não está percebendo. Aí você Uhum. percebe, você pergunta, está ficando difícil? O que você faz diante da dificuldade? Você está aprendendo a respiração? Você pode perguntar. Isso são coisas concretas que você vai Uhum. favorecendo que a pessoa fala, é verdade, eu estou parando de respirar. Vou voltar a respirar. Vou fazer esse movimento numa amplitude que seja confortável para mim, né? Eu estava conversando com a G, por exemplo, você está indo na direção de uma asana, né? E ela estava me falando que existem asanas intermediárias que você pode Uhum. fazer se aquela Sim. asana ali não é para aquela pessoa, ela não está encontrando o caminho ali ainda. Sim. Então, assim, acho que essa é a pessoa, é ficar pessoal, né? O caminho, o processo de aprendizado ele é muito pessoal para cada um. Então, vou falando para a pessoa, encontrou uma dificuldade, observa se você prende a respiração, volta a tornar a respirar. E se você só respirar e passar lá respirando, isso já ajuda, né? Já vai dissolvendo essa dificuldade, sim, vai ajudando a organizar o movimento. O Sim. movimento, quando ele está organizado, você está respirando. Então, será que se eu respirar, eu ajudo a organizar um movimento que está desorganizado? Uhum. E tem dois aspectos aí, Mário. Eu vou sempre estar fazendo um contraponto da tua fala do olhar, né, do método Feldenkrais, com a nossa prática do yoga, porque um dos aspectos também que eu percebo é que muitas vezes eu já fiz práticas do Feldenkrais antes da pessoa executar um asana, e o que elas observam, primeiro, entram no asana muito fácil, o corpo parece que encontra aquela inteligência, aquele lugar, né, de acessar, e sobra energia, porque na prática yoga a gente precisa de muita energia, mas não é o maior gasto, digamos assim, de energia, de esforço que a gente precisa, é para a prática meditativa. Então, Uhum. você atingir estados diferenciados de consciência através da prática meditativa
exige muita energia, né? Então, por exemplo, por que pessoas que atingem estados alterados de consciência com prática de meditação profunda, elas começam a hiperventilar, a mudar o padrão respiratório muito rápido? Porque o sistema está ali também precisando absorver muita energia, né? Então, assim, quanto mais energia a gente libera, né, dessas tensões, dessas desorganizações, desses esforços desnecessários, mais energia sobra para a nossa prática meditativa. Eu lembro que eu estava com Silvia, quando a gente criou aquele programa Meditar é Possível, né, que era o Feldenkrais para a prática meditativa. A gente colocava para os alunos, e eles viram muito isso, que assim, um corpo que tem muita facilidade de se mover, ele fica muito fácil, confortável na posição estática da meditação. E um corpo que tem dificuldade de se mover, que ele está mais rígido, está mais preso, é muito difícil para ele parar. Então, é como se fossem essas duas polaridades, né? Então, acho que isso que você trouxe, muito legal, assim, de a gente pensar nesse... É como se fosse sobre energia no sistema. E o yoga, ele precisa dessa energia que sobra, porque ele precisa levar para a sua prática meditativa, né? Então, eu queria fazer só essa observação aí na tua Vamos. fala. E é bonito porque isso que você está falando, porque é isso, quando você faz esforço, você está gastando energia para além, né? Então, se eu estou segurando isso aqui com mais força do que precisa, eu estou gastando energia. E não precisa, eu podia estar fazendo menos, né? Por isso que muitas vezes a gente faz uma atividade no dia a dia e você fala, gente, mas eu não fiz tanto assim. É porque a gente faz muito esforço sem perceber. Isso foi uma das coisas que o Feldenkrais percebeu, que a gente, tudo que se mantém no tempo, então, se eu faço uma prática, por exemplo, com esforço, já venho fazendo há muito tempo. Tem um tempo para a pessoa perceber que ela está fazendo esforço, ela não percebe imediatamente que ela está fazendo esforço. Uhum. Então, você começar a perguntar, você falar, mas é simples assim? É um jeito simples de fazer é perguntar algumas vezes, você está respirando? A sua respiração está fluida? Ou em que momentos você prende a respiração? Vai mapeando os pontos em que você prende a respiração. Provavelmente nesses lugares o movimento está desorganizado e você começou a fazer esforço para compensar a tua desorganização, né? Quando a gente encontra um lugar, uma dificuldade, muitas vezes a gente vou colocar mais força ali, você coloca mais força, daí você perde sensibilidade, você prende a respiração, daí acontece isso, você tem um gasto de energia muito maior do que o necessário para aquela situação. Então, eu acho que a minha intuito aqui é trazer assim, simples, isso que o Feldenkrais tem de fazer perguntas retóricas durante a prática, né, que a pessoa não, Uhum. o que é a pergunta retórica? A pessoa não precisa responder em voz alta. Você vai fazendo perguntas. Essa da respiração, ela é muito eficaz porque a respiração, ela, se você tem uma Realmente. alteração emocional, ela automaticamente, assim, é a primeira coisa que muda. Se você se assusta, se você se alegra, se você está em dificuldade, se está fácil, a respiração reflete imediatamente. Eu falo que se a gente pudesse fazer, sabe? Hoje em dia a gente faz vídeo, né? Para acompanhar os nossos filhos, a gente, nosso crescimento, a nossa vida, foto, tem um monte aí, né? Celular para tudo que é lado. Eu falo, se a gente pudesse fazer uma foto, um vídeo, sabe, de como são as ondas da nossa respiração, como ela vai sendo desenhada, como que a gente conheceria o que a gente está passando, né? Emocionalmente, os padrões emocionais. Se a gente ali, olha, eu tenho um padrão aqui nessa época, olha, essa época que eu estava mais ansiosa, né? Essa época aqui, nossa, eu estava super Mapear, né? plena. É, você ir mapeando, porque a respiração ela te dá uma resposta muito rápida se você está num ambiente favorável de aprendizado, né? Uhum. Quando você fica aprendendo muito a respiração, você está desfavorecendo mesmo, né? Você está até oxigenando menos o teu cérebro, né? Uhum. As trocas gasosas estão mais ali, você está interrompendo as trocas gasosas, né? Então, você está Uhum. oxigenando menos, né? Isso que você falou de acordar, né, as nossas inteligências, através da respiração é muito simples. É muito simples você fazer essa pergunta. E aí, você está respirando? E tem uma coisa muito legal no Feldenkrais que eu acho, que às vezes ele fala, e aí, está respirando? Ó, estou prendendo a respiração. Daí ele fala, então prende a respiração de propósito. Fica prendendo. E de Aprendendo. repente te dá vontade de respirar. Porque é isso, ninguém Acorda consegue. esse tema, né? É, ele fala que às vezes você precisa exagerar aquilo que você está fazendo para você Uhum. perceber que você está fazendo aquilo que eu falei, né? Se você já faz
já está muito acostumado a um padrão de respiração, né? Todo mundo, eu tenho certeza, se você pratica yoga há muito tempo, Uhum. tem asanas que você deve ter um padrão de como você usa a respiração naquele asana. Sim, Os sim. lugares onde você prende, provavelmente, se você começar a mapear, eles são os mesmos. Então, se eu começo a falar, então Uhum. eu vou exagerar aquilo que eu já faço, quando eu perceber, e daí isso é um jeito de você falar para o teu cérebro, ó, tá vendo o que você está fazendo? Você tinha parado de perceber, mas eu estou fazendo mais, ó. Então, se eu contraio Uhum. muito uma musculatura, se você vê que a pessoa está contraindo excessivamente, contrai mais agora. Só que continua respirando enquanto você contrai e vai regulando o quanto você está fazendo isso, vai deixando. É muito interessante. São formas concretas, né, de Uhum. você de você diminuir o nível de esforço, desse esforço que a gente está falando, de uma energia gasta desnecessariamente, e te torna Uhum. mais sensível, mais perceptivo, e você vai conseguir prevenir isso que a gente estava falando. Lesão é uma coisa que, na verdade, fica, acho que, no caminho da sua, né, da prática. A lesão não é uma coisa desejável, ela, na verdade, acho que ela te tira do caminho do yoga, né? Ela vai virando um sofrimento aqui. E a ideia, eu Uhum. acho que é você ir em outra, né, a expansão da consciência. O sofrimento, ele não deixa você expandir, porque daí você vai ficar com toda a sua atenção na dor, naquele sofrimento que você está vivendo, né? E você não consegue Uhum. expandir a tua consciência, expandir a tua percepção de você mesma, de você mesmo. Uhum. Então, acho que Mari, isso é tem um. outro ponto que você falou aí, que a gente vê, né, que o Feldenkrais nos presenteou muito com isso, que é essa ideia de que o esforço ele altera a nossa sensibilidade, a nossa percepção, e com isso o aprendizado não acontece, né? Aquela expressão Uhum, mesmo do Bruno falando na formação, enquanto o aprendizado ele só acontece na awareness, né? Nesse estado de presença. E que estado é esse, né? Onde eu posso receber, onde eu posso captar, onde eu posso perceber, onde eu posso diferenciar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa qualidade do método e como a gente, né, eu quero que convidar os instrutores, os praticantes de yoga, todas as pessoas que estão nos assistindo, para ir pensando, né, no seu repertório, na sua sadhana, na sua prática, na condução das suas aulas, como é que a gente pode criar um ambiente favorável ao aprendizado, partindo do princípio, a gente já falou aqui, menos esforço, né? Mais auto-organização, sobrando mais energia, e agora a gente está entrando num outro tema, né, que está encadeado aí, que é essa questão de refinar a nossa sensibilidade. Como tá. é que o Moshe concebeu isso aí para a gente? Que presente que ele deixou aí para a gente sobre esse tema? Tá, só para a gente, então, vamos fazer menos esforço, então é isso. Acho que uma das ferramentas concretas é a questão da respiração, e disso, de às vezes exagerar o que você está fazendo. São formas concretas de você perceber e diminuir esse esforço. Quanto a isso, né, na hora que você diminui o esforço, se você olhar um bebê, vou voltar para o bebê de novo, né, para quando a gente foi bebê, que é a época que a gente aprende tanto, então tem um ambiente favorável ali interno nesta pessoa, que a gente vem com ele vem dentro da gente, né? A gente nasce com esse ambiente favorável internamente. E um bebê que, se ele não sofre, o que é um ambiente favorável para um bebê? É um ambiente em que tem desafios para ele. Por exemplo, se eu dou para um bebê recém-nascido alguma coisa muito pesada, que ele não tem a menor condição de pegar, ele vai desistir. Aquilo vai desestimular se naquele ambiente só tiverem coisas assim. Então, você vai oferecendo para ele objetos que ele possa, diferentes objetos, por exemplo, diferentes pesos, objetos mais frios, né, metal, objetos mais que são mais quentes, objetos mais maleáveis. Você vai oferecendo para ele, você não deixa muito longe dele, você deixa numa distância que ele vai conseguir alcançar. Como é que a gente pode, mas como é que eu faço na minha prática lá, na vida adulta, concretamente, eu posso pensar nisso. O bebê, quando ele está, se você oferece para a pessoa um desafio que está muito além dela, naquele momento, isso ou ela vai fazer o tal do esforço para compensar e ela vai se machucar, ou ela De deve ter tido muito aluno também que já desistiu.
porque é tão frustrante para a pessoa que ele fala, esse yoga não é para mim, yoga não é para mim, isso não serve para mim. Uhum. Então, eu acho que você, que nem você falou das posturas intermediárias, eu acho que vocês aí pensando, né, o que que é quando às vezes eu ofereço um desafio que é grande demais para aquela pessoa, que é intransponível naquele momento, que ela não tem ainda, ela precisa passar por um processo ainda, por algumas coisas para chegar nessa naquele ponto de, né, o bebê ele precisa crescer mais para pegar um objeto mais pesado, ele já vai ter um pouco mais de força para fazer isso. Isso é uma primeira imagem que me vem. E eu acho que tem uma coisa que, quando você faz isso, você está respeitando, né? Sabe, é uma prática. Como é que a gente respeita um bebê? Como é que a gente respeita, né, o nosso aluno? Na hora que você está. Porque tem o nosso um lugar dentro da gente, eu acho que tem uma parte que é o nosso querer, sabe, de que é muito importante nisso. Por exemplo, se eu quero muito que consiga. Aí eu falo assim, nossa, vai ser tão legal quando essa pessoa conseguir isso. Eu quero muito que ela consiga. Então eu vou lá, faço os ajustes, eu vou assim, porque eu quero muito que ela consiga. Mas às vezes ela precisa de mais tempo. Então, permitir que a pessoa vá no seu ritmo é tão Uhum. libertador, né? Eu sei Uhum. que, por isso no Fel em Casa a gente não usa música, porque é muito importante a gente escutar que ritmo que eu quero ir. Uhum. Se você deixa o bebê, a criança ir no ritmo de aprendizado dela, ela tem essa inteligência dentro dela que você não precisa ensinar ela a rolar para o lado, você não precisa ensinar ela a sentar. A gente tem uma inteligência interna, que é essa capacidade de percepção que a gente tem, que o bebê está desenvolvendo e que a gente já tem muito, e que a gente perdeu, né? Porque é muito fácil desconectar do nosso ritmo. A gente não Uhum. escuta, né? A gente acha que nesse momento está tendo uma oportunidade nesse sentido de ouro, de Sim. ficar em casa e poder ir no nosso ritmo. Mas será que você pode oferecer, né, a velocidade que você fala, que você conduz? Você pode estar imprimindo um ritmo para a pessoa, né? Eu às Uhum. vezes eu percebo que a forma, às vezes eu tenho um dia que eu chego mais ansiosa, por exemplo, né? Eu estava fazendo as lives no Instagram, eu nunca tinha feito. E eu percebi que eu estava falando mais rápido. Teve até uma pessoa que falou, Mari, está falando muito rápido. Eu vou induzindo algumas pessoas aí naquele ritmo, né? Eu vou Uhum. tirando a pessoa dela. Então, quanto mais você, por exemplo, na tua voz, você consegue ser mais neutro, para deixar a pessoa mergulhar no ritmo dela, você poder ir no seu ritmo, você ter o seu ritmo respeitado, é fundamental. E eu acho que tem Uhum. muitas formas de respeitar o ritmo, desde a forma como a gente, às vezes o toque que você vai fazer o ajuste, né? O Feldenkrais usa muito isso, que é o toque, que é um toque que para aumentar a percepção, um toque integrativo, só para a pessoa sentir. Você vê que ali ela está fazendo mais esforço numa região, é porque está tudo ligado. Põe só a mão ali para ela sentir. Eu vejo que ele não está Uhum. respirando, eu ponho a mão ali para ela sentir, ela vai sentindo, eu falo, vai É devagar, um diálogo, né? né? Um diálogo muito sutil. Eu quero só fazer uma parte assim nessa fala que Mari traz sobre o toque, porque no método Feldenkrais a gente tem um momento, né, das sessões individuais em especial, as integrações funcionais, que é esse toque que ela falou. E no yoga a gente tem essa discussão, né, dos ajustes, né? E uma coisa que a gente percebe, né, e eu sempre compartilho isso com os alunos, é que, claro, existem aqueles ajustes que chegam e que fazem um convite, que dão uma direção, mas o toque e o ajuste ele nunca poderia chegar para impor, né? Então, eu já escutei histórias aí dando aulas pelo Brasil afora, muito, sabe, que você não acreditar. Coisas de professor sentar em cima de aluno, aluno que trava uma hérnia de disco porque no meio de uma aula e sai sem conseguir andar, por um ajuste invasivo, né? Então, assim, o toque, que eu acho muito bacana, esse toque que desperta essa sensibilidade, é um toque que dialoga num outro nível. Eu quero Uhum. só dar um depoimento breve, assim, a minha formação de base acadêmica é fisioterapia, e quando eu fui fazer eu já tinha esse olhar, né, do yoga, quando eu fui fazer a formação do Feldenkrais, e eu lembro que o Gelry, né, que era o diretor pedagógico da formação, o assistente pessoal do Museu, e ele era o professor naquele método, ele viu assim a forma que eu tocava, aí ele falou assim, seja menos fisioterapeuta agora.
porque ele sabia que o toque, né? E a Lisa, no nosso primeiro módulo, ela falava muito isso. E eu confesso que os fisioterapeutas foram os que mais sofreram no início, porque a gente é muito treinado, e a verdade é essa, a tocar de uma forma que a gente começa a achar, eu sei o que você precisa, eu vou te dar a saúde. Então, eu sei dissolver essa tensão, eu sei chegar lá naquele ponto, eu sei fazer uma atração, eu vou te devolver essa liberdade e esse conforto no seu corpo, né? Bem, nós chegamos muito pretensiosos, e uma das coisas que eu mais aprendi nos primeiros estudos com o método foi esse, sabe, baixar a bola e dizer, não, vem com abre o campo e você não sabe o que é melhor para aquela pessoa, escuta. Né? Então, eu sinto que é um toque que desperta, mas ao mesmo tempo é um toque que ele é muito respeitoso e ele escuta, né? Ele Uhum. dialoga. E eu senti assim, que todas as vezes que eu tentei passar isso para os alunos nas imersões de anatomia vivencial, assim, eu vi a cara de surpresa deles. Nossa, não precisa tocar com tanta força, não precisa ir tanto. O sistema já recebeu essa informação, eu não preciso ser tão invasivo, né? Eu acho Só... que no mínimo, mesmo que você faça um toque assim mais invasivo, né, que você não machuque a pessoa, você está no mínimo roubando o aprendizado dela, porque você Uhum, está fazendo para ela. Então você está isso. roubando o processo dela. Quando você faz esse toque que é perceptível, que é um toque, que não é um toque assim, ai, não vou tocar, não está tocando, né? E isso você vai aprendendo, né? E só fazendo, né? O quanto eu estou colocando de força, né, nesse toque, como né, esse toque está acontecendo, é um toque para essa pessoa sentir, eu estou dando informação para ela. Eu estou dando uma informação que às vezes aquele lugar na autoimagem dela não existe, ela não consegue sentir. Então, só de eu colocar a mão, ela, opa, esse lugar Existe. aqui existe. Você está alimentando o cérebro dessa pessoa com informação, né? A sensibilidade é isso, você vai se alimentando com informação, você vai dando informação para o teu cérebro e falando, ah, tô parando de respirar, aqui eu tô fazendo muita força, às vezes a pessoa estava fazendo muita força, você pode tem um tipo de toque que eu acho muito legal no Fazer em Casa, que você vai lá e ajuda ela a contrair um pouquinho mais a musculatura dela, assim, gentilmente, sabe? Aí você vai devagar, devagar, diminuindo essa contração ali nas tuas mãos, né? Afastando. E daí o cérebro dela faz, opa, é mesmo, eu estava fazendo muito. Mas você não está Sim, roubando o aprendizado, você está, na verdade, como se você fosse colocando uma luz em alguns pontos para ela tão escuros para ela poder ver. Mas é ela que vai fazendo as conexões, o processo é ela vai dela. descobrir. E quando você deixa o seu aluno fazer isso, o aprendizado é muito mais efetivo, ele vai ganhar autonomia, ele não vai mais depender de você, porque ele vai ter o aparato dele, né, pronto para perceber, para sentir e perceber por ele mesmo. E quando a gente percebe pela gente mesmo, é um prazer tão grande. Sabe, quando você aprende um negócio e fala, gente, descobri como é que faz esse negócio. Não sei se você já viram uma criança aprendendo uma coisa quando ela descobre. É a conquista. Você está roubando a conquista do outro quando você faz um ajuste muito invasivo. Mesmo que você não machuque o outro, você rouba essa sensação de conquista. E você pode levar a pessoa a sentir que tá vendo? Ó, se eu estou fazendo um toque com essa intenção que é mais intensa, essa intenção corretiva, o outro fala, eu preciso ser corrigido, porque eu sou errado. Isso para a autoimagem, para a tua autoestima, que você acha que é um ambiente mais favorável ao aprendizado? Um ambiente em que você sente a conquista, você vive a conquista, vive todo o processo. Você experimenta, põe a mão um pouquinho mais para cá, não, vou virar um pouquinho mais o dedo para cá. Ai, não, e se eu... Nossa, às vezes assim, são coisas mínimas. E se eu deixar o meu dedo, porque cada um, se vocês forem olhar, é muito bonito ver isso no estudo da anatomia, a gente já deve ter mostrado, tem muitas formas de o acetábulo encaixar na cabeça do fêmur. Tem muitas formas. Tanto é que hoje, cirurgia de quadril, você tem ali diferentes formatos, porque cada um tem questões culturais, tem questões de crescimento mesmo, de étnicas, né? De cada um, de formas diferentes. E você poder respeitar, então, não é todo mundo que vai ter o mesmo ângulo exato.
né? O pé tem que ficar exatamente assim, aqui, para cada um respeitar essa história que a pessoa traz, né? E Uhum. deixar ela ir encontrando. Então, coloca o pé um pouquinho mais, os dedos apontados um pouquinho, não é tão para frente, um pouquinho assim, e experimenta a mão. Que Isso muda, que transforma. é essas pequenas variações, você vai dando a oportunidade para tu perceber, ele fazer esses pequenos ajustes. E por ele mesmo, e por você mesmo descobrir qual é a melhor organização para você hoje, nesse momento, Uhum. né, no Uhum. presente, né, que é isso, outra coisa, né, que eu acho que a prática do yoga traz, o Felden traz, é a gente, o que a criança tem, a criança está no momento presente. Ela está presente. Começou a fazer yoga pensando em outras coisas, não sei o quê. É isso, é trazer, né? Se você vê que a pessoa começou a viajar, né? Assim, e aí, onde é que foram os teus pensamentos? Você está aqui agora? A gente ouve muito isso no Feldenkrais. Convida a tua atenção para voltar aqui agora. Isso é uma coisa, uma ferramenta tão simples. E não é a julgar, né? Ai, não, tá vendo? Eu não estou aqui, não estou presente assim. Olha, Uhum. observa, né? Essa observação que tem muito na prática da meditação, que eu acho muito bonito, de observa e de falar, olha, Uhum. observei, é verdade, né? É que na verdade é o que o bebê tem, que é a curiosidade. Olha é mesmo, eu comecei a olhar o passarinho, estava ali, comecei a escutar. Ah, deixa eu ver aqui como é que eu estou de novo. Como é que está a minha respiração? Como é que eu posso posicionar o pé? Tudo isso também vai enriquecendo tanto, você vai percebendo que tem tanta coisa para você observar na prática, né? Sim. No que você está fazendo, e você vai trazendo para o teu aluno, para a tua aluna, curiosidade a respeito dele mesmo. Um bebê é curioso, ele é curioso, a gente é curioso por natureza. E o Feldenkrais, tanto o Feldenkrais como tem uma outra abordagem que eu estudo, que estuda o desenvolvimento de 0 a 3, que chama abordagem Pickler. A Amy Pickler era uma pediatra, ela fala a curiosidade é a organização. Uhum. Então, é muito interessante você Uhum. pensar nisso, né? Como o interesse organiza uma ação. Então, se você começou a ver que a pessoa, a atenção dela, ela começou a se desinteressar, é o momento dela fazer pausa, de ela administrar o ritmo dela, né? Eu não sei como cada um aí conduz, né, as suas práticas em grupo, é desafiador conduzir em grupo, mas permitir que as pessoas vão fazendo as suas pausas, né? Quando elas sentirem que, em dia que a gente chega mais cansado, né? Mais cansada e a atenção, o refinamento, a pausa faz com que a gente refine a qualidade da nossa atenção. Acho que eu falei sobre um monte de coisas aqui agora. Não sei se ficou Muito claro, bom. se misturou muita coisa aí, Gê, Não, mas mas eu acho que está muito rico. Eu queria só fazer uma observação que a Ju fez um comentário aqui, que pequenos ajustes são sempre bem-vindos e que ela sente que os alunos gostam. É verdade, Ju. E assim, eu quis citar esse comentário da Ju para a gente esclarecer que não é abaixo os ajustes, tá? A não. gente não vai combater os ajustes. Dentro da prática do yoga, dentro do ensino do asana, os ajustes são, sim, muito ricos. Mas o que é que a gente combate? Primeiro, aquele ajuste que é invasivo, que lesiona, né? E segundo, é que a gente pode, não é isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Será que eu posso Uhum, dar um ajuste que convida, tem uma direção mais firme que pode dizer, olha, vem por aqui, olha essa linha de força, olha essa direção, olha para onde tua bacia deve apontar, olha para onde tua mão pode chegar, né? E fazer lá esse toque, cada um tem um jeito muito peculiar que tem a ver com a sua relação com o toque, cada um se identifica, né? Mas o que eu acho muito rico que a Mari está trazendo é existe uma outra possibilidade que a gente também pode inserir na nossa condução dos ajustes. Aquela possibilidade que vai precisar refinar, né? Que a gente vai precisar refinar o nosso sistema para perceber. Porque eu acho que eu sempre tenho falado muito isso para os instrutores, sabe, Mária? Assim, uma preocupação muito grande do instrutor. Ah, Germana, como eu conduzo uma prática segura? Como é que eu faço com que meu aluno não se lesione? E eu sempre respondo isso assim: onde é que começa a segurança de uma prática? Nessa apropriação do aluno e nessa autonomia, e nesse refinamento da sensibilidade dele, porque só ele vai saber o quanto ele vai tensionar, o quanto ele vai, como ele vai entrar na postura, o quanto ele está uhum, integrado ou pouco integrado com o asana.
a gente dá pistas, a gente convida, a gente traz consignas que ajudam o aluno a entrar, mas a experiência é dele. Então, eu escuto muitos instrutores falando, nossa, mas eu peço tanto, eu falo, e o aluno não sente, não percebe, ele não consegue fazer aquele movimento. Então, é isso, que entra também nesse lugar, né, Mari, da nossa autoimagem, dessas anestesias, assim, dessas imagens não tão claras das nossas referências corporais, né? Eu Eu acho que acho que tem vai uma coisa muito. também que tem gente que leva tempo para aprender a sentir, né? Tem gente que leva menos tempo, tem gente que leva mais tempo. Quanto mais a pessoa chega, isso que a Gê falou, mais durona, mais duro você tá. Uhum. Se ela tá muito ali estruturada naquilo, porque também você desfazer aquilo tudo de uma vez, aquela estrutura que a pessoa tem, emocionalmente também pode ser, eu diria assim, perigoso, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa de que é o ritmo que você vai, né, dando para a pessoa e encontrando junto com ela. Então, eu acho que uma coisa perguntas, né? Eu gosto da questão dessa ferramenta que a Cláudia traz de fazer perguntas. Você pode estar lá fazendo, por exemplo, um ajuste, Juliana, e perguntar para a pessoa: isso que eu estou fazendo para você, tá? Né? Você pode ir ajustando com ela, né? Tá ficando. Isso aqui que eu estou fazendo está ajudando a ficar mais confortável, menos confortável, ou não está mudando o conforto? Porque você pode perguntar para ela também. Muito legal. Talvez você esteja percebendo já, mas é legal que a pessoa perceba, porque ela pode começar a fazer essa pergunta. Que momento começa? Ah, não, tá confortável. Então comece a observar em que momento começa o grau de conforto, o nível de conforto. Você está percebendo? Isso é de uma riqueza na relação que você está estabelecendo com aquela pessoa. Ela se sente escutada, ela se sente vista, respeitada. Eu acho isso muito importante quando a gente está fazendo esse tipo de toque. A gente chama de ajuste, de toque integrativo, o nome que a gente queira dar aqui, né? Mas que a Uhum. gente, você está tocando numa outra pessoa, e se você vai lá e toca, eu quero colocar você aqui porque é o melhor lugar e eu estou te falando, eu acho que é esse tipo de ajuste que na minha visão, eu acho que ele é desfavorável ao Uhum. aprendizado, né? Eu acho que é um toque que vai junto, né? O Feldenkrais tem isso que é muito bonito. Ele fala, quando ele está dando as sessões individuais, e tem uma hora que você entra num diálogo com aquela pessoa, quem está olhando de fora não sabe quem é que está fazendo o movimento, né? O ajuste, se é você ou se é a pessoa que está fazendo e você está só acompanhando. Uma É dança, muito né? bonito. É uma dança. É uma dança. Esse ajuste, ele pode ser uma dança, né? Será que quando você está fazendo o ajuste, que isso acontece muito, isso é muito interessante. Ele fala, né? Quando você toca uma pessoa, os dois sistemas nervosos se conectam. Então, por exemplo, se você está ali tocando a pessoa, se a tua respiração tá para fazer o ajuste, a tua respiração ela está livre ou você está aprendendo a respiração? Porque pode acontecer que a pessoa está ali numa dificuldade e ela está aprendendo a respiração. E sem perceber, a hora que você toca, você também começa a aprender. Mas se você deixar a sua respiração fluir, livre, e tiver atenção só na sua respiração, e quando você está fazendo esse ajuste, você vai ajudar essa pessoa a respirar também. E você não precisa falar para ela da respiração. Sim. Você comunica isso É através um do toque. diálogo silencioso. É. Tem essa parte que também pode ser. Você pode não falar, não quero ficar falando, Marina, vai atrapalhar em alguns momentos se eu falar. Mas aquilo que você está percebendo em você, se você está organizado para tocar no outro, como você está tocando? Hum. Ou você está instável? Opa, eu estou aqui, eu não estou me sentindo segura nessa. Não, então, primeiro eu me organizo, estou respirando, eu vou lá e toco essa pessoa, e daí respirando, eu vou ajudando ela. E daí eu vou perceber outras coisas também com o toque. Porque se esse toque ele é um toque que é presente, mas ele não é impositivo, você também percebe o que está acontecendo com a pessoa. Tem gente que percebe bastante com o olhar, e tem gente que aprende, que vê com o toque. Agora, se você tem o feedback dos dois, você pode ver, você pode de repente perceber que você não estava percebendo que ela está aprendendo a respiração. Você pode perceber que tem um trecho do movimento que faz e que você não estava vendo a olho nu, mas que a hora que você vê ali, você percebe, ah, aqui mudou a fluidez do movimento. E daí você pode falar, vou e volto naquele ponto do movimento, é uma estratégia que a gente usa no Feldenkrais, nesse ponto em que eu sinto que o movimento ficou menos fluido, e vou ali junto com a pessoa, só naquele ponto, até ela organizar aquela região.
né? Aquele trecho do movimento, da trajetória do movimento, daí depois continua. E é maravilhoso. Eu acho que é uma forma simples também de você fazer isso que na prática de yoga se chama ajuste. Sim. E, Mari, tem uma coisa também que eu acho que é muito legal a gente falar e ressaltar sobre aprendizado, que tem a ver com algo que você já trouxe, que é a questão do hábito, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes o aluno, o praticante, e o próprio instrutor passa por esse processo na sua sadhana, na sua prática pessoal, você vai aprendendo uma sequência de asanas, por exemplo. Então, eu tenho os meus asanas que eu faço todo dia. Então, de alguma forma, eu chego naquele lugar confortável, não desse conforto que a gente está falando, mas nesse lugar do automático, em que eu posso estar já aqui fazendo minha prova e pensando que daqui a meia hora eu tenho que tomar café, tenho que dar aula, né? O próprio instrutor que às vezes dormiu mal, tem que fazer sua prática e vai tomar café e daqui a pouco tem que dar aula e vai dar aula a manhã inteira, depois vai fazer outra coisa, porque às vezes é instrutor de yoga e também trabalha com outra coisa. Então, assim, o nosso desafio, eu sinto muito nessa prática do yoga, é a gente estar na presença e mesmo fazendo algo que seja familiar para nós, não perder essa experiência do aprendizado, né? Então, acho que o Moshe também nos dá um grande incentivo em relação a isso, né? Como é que eu posso fazer o que eu faço todo dia? A minha série é a mesma, e como é que eu posso me redescobrir nessa prática? Porque se eu, enquanto instrutor de yoga, eu não vivencio isso, difícil, eu não vou ter referência para ensinar para o meu aluno isso. Por isso que eu estou falando aqui para os instrutores pensarem primeiro em si, né? Então, a gente está falando de toque, a gente está falando de refinamento, de sensações, a gente está falando de autonomia, de apropriação, e também como é que a gente lida com os hábitos motores, com os padrões motores daquilo que me é familiar. Que isso, É um assim, jeito eu sou apaixonada pelo método Feldenkrais também por isso, porque ele vai direto nesse ponto, né? Como desligar o piloto automático? Como desliga o nosso piloto automático? Indo devagar. Devagar, quando a gente vai devagar, a gente desliga o piloto automático. Vocês já viram? Vou voltar de novo para a experiência de você ver um bebê aprendendo. Você já viu um bebê fazendo movimentos? Ele vai fazer os movimentos rápidos que estão descoordenados ainda. Mas quando ele está aprendendo uma coisa, quando a gente está aprendendo uma coisa, a gente vai devagar. Isso é um jeito de você entrar dentro de voltar para o processo de aprendizado e não ficar só eternamente numa repetição automática. É desacelerar. Quando a gente faz as coisas numa velocidade que a gente já está acostumado, a gente vai no piloto automático. A gente entra no piloto automático. Na hora que você desacelera, e daí o que significa ir devagar para cada um é muito diferente. Para algumas pessoas você fala, nossa, mas isso é devagar? Eu olho para a pessoa e falo, tá super rápido, é o devagar dela. Ir devagar para muita gente é angustiante porque a gente tem essa urgência o tempo todo que parece que a gente está sempre atrasado com as coisas, né? A gente sempre tem coisa para entregar, eu tinha que ter feito isso, ter feito aquilo. A gente tem uma eterna sensação hoje na nossa cultura de que a gente tá fez milhões de coisas e você fala, nossa, eu não fiz muito. Aí você olha e fala, gente, como que pode? Que loucura que a gente está, né? Em relação a isso. Então, uma ótima forma de desligar o piloto automático aí devagar. E eu acho que muita gente traz consciência, né? Ir mais devagar. O que acontece? Se eu faço uma caminhada, vamos lá. Se eu vou devagar, eu vou entrar num bosque que eu nunca vi, né? Se eu vou andando devagar, eu posso olhar para cá, aí eu vejo uma flor, né? Eu vou vendo, eu posso ver uma riqueza de coisas naquele ambiente. Se eu começo a correr, né? Vamos para o extremo, eu entro dentro de um carro de Fórmula 1, que a gente já viu aquela imagem quando a gente está no carro rápido, fica tudo borrado, né? A imagem fica toda borrada. É até bonito, mas a imagem fica toda borrada, né? Então o ir devagar
ele possibilita, peraí, só vou cortar um segundo, vou pegar meu pequenininho no colo e já volto aqui. Estava lembrando, gente, quando a Mari falou de tempo, de velocidade, e isso tem a ver também com a nossa conversa da semana passada, né, com a Cris, Esse é o que era pequenininho que me sobre desacelera, gente, que me traz para o isso. presente. Ele que melhora a minha prática de Feldenkrais. Esse que é o segredo, é nada Feldenkrais, é meu filho. Então, então eu tava, é isso, desacelerar tira a gente do piloto automático. E eu acho isso muito revolucionário, na verdade, em termos de consciência, né? A hora que você vai devagar, é isso que você começa a poder distribuir a tua atenção, né? Então eu posso distribuir, eu posso perceber se eu estou respirando ou não, eu posso perceber quando eu vou devagar, o momento exato em que começa a diminuir o grau de conforto do que eu estou fazendo. É uma desacelerar e mais devagar, é uma arma muito poderosa para a organização e para a prevenção de lesão E eu e para também ir. para aprender como autorregular, né, Mari? Uhum. Como autorregular essas tensões e esses esforços. Você vai percebendo, você vai dando a chance de perceber, né? Você fala, se eu estou indo devagar, eu estou indo devagar. Eu tenho a chance de perceber o momento em que, quando a gente faz rápido, o rápido muitas vezes você vai ver que dá vontade de fazer mais rápido, acelerar em parte do movimento em que o movimento está desorganizado. Porque a hora que você vai mais rápido, você compensa a desorganização, você passa rapidinho por ali, já fui, já pulei aquilo lá, e agora eu já estou em outro ponto. Então eu nem sinto aquela desorganização. Só que daí você não percebe que você está perdendo o lugar da dificuldade, é o lugar que é o lugar onde a gente tem para crescer, para aprender, para se desenvolver. É ali que Esse é o está o grande lugar aprendizado do yoga. de ganhar consciência. É ali, tá ali o negócio, a oportunidade está ali. Se você vai rápido, você passa por cima, você atropela, você nem percebe esse lugar. Por isso que tem tanta, provavelmente tem tanta lesão. Muitas vezes, porque diante da dificuldade a gente acelera. E se diante da dificuldade você for mais devagar ainda, você vai perceber mais ela. Mas aí você vai ter a chance de perceber aonde que está desorganizando. Sei lá, são os meus olhos que fazem, por exemplo, se eu estou fazendo um movimento de extensão, né? É isso aqui. Será que quando eu vou fazendo esse movimento de olhar para cima, né, que eu vou estendendo, meus olhos estão indo junto, ó, eu posso ficar aqui, você pode fazer esse movimento, eu não pode fazer, olhar para cima e deixar os olhos, né, os olhos, tem uma hora que eles vêm junto, mas se você fizer um pequeno movimento, você continuar, olhar na linha do horizonte fixo, ele tem uma sensação, uma amplitude. Agora, se você deixa os olhos, por exemplo, irem conduzindo, ele irem junto com a cabeça, a tua possibilidade de extensão já mudou. Né? Então, às vezes eu estou indo para lá com a cabeça, mas você não percebe que teus olhos estão ficando, eles estão indo. Os olhos, na verdade, são uma parte que a gente tem muito pouca consciência do que os olhos estão fazendo. Né? Então, ir devagar te Uhum. dá a oportunidade de ir levando atenção para os olhos, para a respiração, para atenção até para a hora que alguém vem te fazer um ajuste, você conseguir perceber o que está acontecendo. Né? Eu vou devagar. Ui, ui, não, ó, não vai mais aqui porque aqui você pode falar para a pessoa que está fazendo o ajuste. Você dá essa autonomia e esse empoderamento para o teu aluno de falar, me avisa quando começar a diminuir o conforto. Né? Vamos perceber juntos aqui esse momento. É de uma riqueza, né? Você poder entrar nesse processo com a pessoa e precisa desacelerar para fazer isso. No rápido não dá para perceber. E tem uma outra coisa, quando você faz mais rápido, quando você faz na sua velocidade habitual, você evoca os padrões que já estão ali, as coisas que você já sabe. O que você já sabe, não Seu interessa. repertório. Já é um repertório que está ali. A gente quer aprender mais. Eu quero aprender o que eu ainda não sei. Né? Então, o desacelerar, isso é uma estratégia que está na nossa natureza e devagar para aprender. Faz parte e devagar para poder aprender. Desacelerar, né? Você tem, é assim, gente, é eficaz demais isso de devagar. E eu sei que às vezes eu estou conduzindo as minhas aulas e tem gente que é super acelerada e que é uma angústia desacelerar para muitas pessoas, porque às vezes você está ali a mil, os pensamentos. Eu falo, reconhece, né, essa angústia, essa incômoda, essa raiva que às vezes a gente sente de desacelerar, porque a gente pode sentir raiva, né? E daí deixa Sim. ela,
né? Essa prática de deixa ela ir e vai distribuindo a sua atenção, né? Em outras partes de você, para aprender onde que você pode, né? Onde é que tá a dificuldade. Às vezes você nem sabe onde está a dificuldade. Você nem consegue sentir. Quando você vai devagar, você fala, ah, eu percebi, começa a sentir uma restrição, uma dificuldade que eu nunca tinha percebido. Tá ali, ó, tá ali nas minhas costas, bem aqui, ó. Você pode até mostrar onde que o teu aluno pode te mostrar onde você pode fazer um toque, um ajuste que vai ajudar ele. Ele pode te guiar e te ajudar. E daí você tem um diálogo, tem essa dança que a gente estava falando, né? De uma hora você já não saber mais quem é que está ajudando e fazendo quem. Você está junto no processo com a pessoa, né? Você mergulha no processo de aprendizado dessa pessoa. E você está sendo esse ambiente para ela de aprendizado nesse momento. Você está dando suporte, está sendo um ambiente no qual ela aprende. A gente precisa de um ambiente seguro. E às vezes um toque, um ajuste, pode oferecer essa segurança que a pessoa não tá sentindo ali. Esse é o Gael, gente, que passa na live de vocês. Gael passa na live de vocês. Ele é meu mestre. Roubando tua mãe um pouquinho, Gael. Ele já tá com sono, ele quer o colo da mãe na hora que ele tá com sono. Mari, alguém falou aqui sobre o Yoga Flow, sobre a Ashtanga Yoga, são linhas, né, de yoga. Mas o que eu percebo na prática do yoga é que a gente tem esse momento do aprendizado e quando o sistema ele aprende, ele pode entrar numa velocidade que a gente chama do flow. Sim. Então, é aquela do fluir, né? Então, a gente pode entrar numa prática de yoga que tenha uma velocidade, mas antes ela passou por um processo de refinamento. Sim. E a gente está conseguindo acessar esse flow de verdade, né? Na prática isso é totalmente diferente do padrão automático. Não, é totalmente diferente. Eu acho que esse flow, ele vai sendo, esse ambiente para o flow vai sendo preparado. Quando você vê que uma criança aprendeu uma coisa, tem uma hora que ela repete, ela começa a fazer aquilo rápido. Ela faz, tem uma hora que a criança, né, só a gente pensar, tem uma hora que a gente andou, e andava ali, né, o equilíbrio, tem uma hora que você vê, tá correndo ali. Uns meses depois, você fala, gente, tá correndo, tá fazendo rápido, tá super organizado. Não estou dizendo que não pode fazer rápido, mas você precisa organizar antes. Para organizar, você precisa ir devagar. No rápido, você não organiza. Na velocidade, você não consegue organizar. Mas a velocidade, inclusive, você conquista ela na organização. Daí fica fácil. Aí você vai fazer rápido com o pé nas costas. Você não vai nem gastar energia no rápido. Você entra nesse flow, né, que você está falando, e é muito prazeroso. Aliás, um outro jeito de saber se você está bem organizado no movimento, é isso, porque você sente esse prazer do movimento. Não é à toa que o prazer existe no ser humano. O prazer, ele dá pistas pra gente, né? Ele é uma pista de que a gente está num caminho, isso aqui nossa, tá gostoso isso aqui, esse movimento na minha condição de Feldenkrais, muitas vezes eu pergunto, tá gostoso fazer? Vai então numa direção que você vai achando um movimento gostoso, prazeroso para você. Porque a gente, de novo, falando de cultura, a gente está numa cultura que muitas vezes assim, então para aprender tem que sofrer, né? Às vezes a gente aprende com sofrimento, lógico que a gente aprende, mas você quer aprender tudo através do sofrimento? É uma pergunta, daí é uma escolha de cada um, né? Mas hoje mesmo eu estava dando uma aula à tarde para um grupo que eu dou particular, e tem algumas aulas de Feldenkrais que a gente vai para o flow no final, ou no meio, que a gente faz movimentos mais rápidos. A gente começa com ele lento, e ele fala, vai gradualmente aumentando a velocidade. Daí ele sempre fala, então, isso, degustar, né? Degustar, desfrutar, curtir o que você está fazendo. Então, vai gradualmente aumentando a velocidade. Você está respirando livremente? Vai gradualmente, gradualmente. E daí você vai aumentando a velocidade gradualmente, e daí você fala, nossa, quando você vê, tá fluindo, tá muito gostoso aquele movimento. E você aumentou a velocidade e fez isso com organização. Aí é outra coisa. E é uma delícia. É muito bom chegar nesse lugar. É incrível. Quem participou, já a Márcia está aí, deve lembrar, quem já participou das imersões de anatomia vivencial, tem uma prática que a gente faz que termina no flow, que é esse rolar. Né? Então, como o bebê que rola e vai para o chão, senta, e é muito lúdico, é prazeroso, e o que
assim, o que mais me chama a atenção da reação dos alunos tem uma alegria, tem uma pulsação assim da criança que vem, mas tem muito também, muitas vezes eu vejo um espanto e uma surpresa. Dizer, nossa, eu conseguia fazer isso, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer, nossa, eu não imaginava que eu podia fazer isso. Eu achava né, que era algo que ficou lá atrás, né? Então, muito, muito bom. Mari, sabe o que eu pensei da gente fazer a prática Vamos. agora? E tem uma coisa que eu faço, eu queria convidar quem está assistindo, fazer algo que eu faço com os meus alunos, seja no online, seja no presencial. Eu faço, sabe, tipo um teste antes e depois. Tá. Eu peço para fazer uma asana, a gente faz a prática com você e depois eles vão fazer o mesmo asana. Tá joia. E ver como a experiência vai ser diferente depois da prática que você conduzir. Pode ser? Pode. Quanto tempo tem para a prática, Gi? Só para eu saber. Deixa eu Olha, a gente abriu aqui, eu acho que faz no máximo uns 10 minutinhos. Uhum. Temos uma hora. Eu acho que a gente pode fazer uns 20 minutos. Tá. O que é que vocês acham, gente? Quem está nos assistindo, topa 20 minutinhos de prática? Então, eu queria depois dar uns 10 minutos para a gente compartilhar aí as experiências deles, de tirar dúvida, abrir mais para a interação. Uhum. Quem está aí presente, topa 20 minutinhos de prática com a Mari agora, dentro desse tema aí do aprendizado. A Rita disse que Beleza. sim. Pode ser? Sim. Legal. Maravilha. Então, agora eu vou pedir para vocês escolherem um asana. A gente não vai fazer uma associação direta com a prática que ela vai fazer. Então, assim, vocês não sabem qual vai ser a condição dela. Eu vou te pedir para que você faça uma asana dentro da tua prática, né? Escolha um asana que você quer fazer, que depois você vai repetir. E eu vou te convidar para você escolher um asana que seja desafiador para você. Que é aquele asana assim que te pega, que você sabe onde são os pontinhos ali de desafio para você. Então, experimenta fazer agora esse asana e a gente vai dar um tempinho para vocês praticarem. E quando vocês executarem, eu vou pedir para que vocês façam um registro, como se você tirasse uma fotografia. Então, registra agora esse asana. Quais são os pontos mais desafiadores para entrar na postura e para permanecer na postura e também quando você sai, tá? Então, tira essa fotografia sensorial aí. Capta todas as informações dessa experiência agora. Ok? Então, espero que todo mundo já tenha feito a sua prática, Sulasana. E agora a gente vai ter uma condução com a Mari e depois da condução nós vamos fazer o mesmo ato, tá bom? Tá, vamos lá. Então, vamos. Eu vou pedir para vocês. Pode ser, vocês podem fazer agora. Será que posso pedir para o pessoal deitar, Gê, no chão ou é melhor fazer sentado? Acho que sim, acho que todo mundo pode encontrar um cantinho aí para deitar. Tá, eu vou precisar que vocês encontrem um lugar para deitar. Pode até ser em cima da cama, se você estiver perto da sua cama, ela não afundar muito. Pode ser algo pequeno. Vou até aproveitar o negócio do flow que a gente falou aqui. Vou fazer com um pouquinho, então, vou fazer uns movimentos rápidos, só para vocês verem que Sheldon Class também tem coisa rápida. Então, eu vou pedir para vocês deitarem de costas e vocês vão dobrar os dois joelhos, apoiar as solas dos dois pés no chão, as solas inteiras, né? Deita de costas, apoia as solas dos pés no chão, os braços vão estar apoiados no chão, as mãos vão estar apoiadas no chão também. Deixa eu só ver aqui o tempo que eu tenho agora. Comecei 21h48. Tá. As mãos estão para baixo na direção dos pés, apoiadas no chão aí do seu lado do seu tronco, um braço de cada lado. Os joelhos estão
afastados um do outro e os pés também. Deixa um espaço entre os joelhos e os pés. Tem um espaço, um lugar que se encontra para as tuas pernas, que você sinta uma organização, onde você apoia os pés, que os joelhos não estão caindo nem para dentro nem para fora. Então, vê qual que é o lugar que primeiro você vai, que você se coloca. Você chega, dobrei as pernas e me coloco aqui. Muitas vezes você acha já que esse é o melhor lugar. Mas como é que eu sei que esse é de verdade o melhor lugar? Então, experimenta, faz algumas variações. Experimenta aproximar um pouco mais, por exemplo, os pés do teu quadril. E observa o que acontece. Se parece que fica mais fácil manter, as pernas ficam mais leves. Ficaria mais fácil ficar nessa posição mais tempo, sem os joelhos caírem nem para dentro nem para fora. Depois afasta bastante os pés do teu quadril. Deixa mais espaço. E observa, né? Entre esse bem próximo e bem afastado. Existe um lugar aí, nesse caminho, que é o lugar onde você vai sentir que você está fazendo menos força para manter as pernas nessa posição. E depois você pode afastar bem um pé do outro e observa. Bem afastado, como isso influencia no resto, né? No seu conforto de estar nessa posição. Se aumenta, diminui. Depois aproxima bastante, até juntar bem. Isso é uma coisa interessante. Junta os pés e as pernas. Junta. E observa como você começa para ficar nessa posição. Não tem nenhum problema fazer força, tá? Mas em alguns momentos você vai precisar ficar com as pernas juntas, né? No yoga tem várias coisas que você fica com as pernas e os pés juntos. Observa a contração que você começa a fazer nos glúteos. É só para observar. Que vai aumentando o grau de contração na região dos glúteos, da lombar. E depois afasta. Observa como essa região dos glúteos contrai menos. Não é certo nem errado, é para o que eu quero fazer agora, porque a gente vai fazer agora. Acha um lugar para os pés, onde você se sinta mais confortável, que as pernas têm que fazer menos para ficar aí. Gastam menos energia para ficar aí. E talvez durante a condução, você vai ficar o tempo todo com as pernas os joelhos dobrados e os solos dos pés no chão, você pode, às vezes, fazer 1 ou 2 movimentos com os pés numa posição e daí variar um pouquinho. Eu vou sugerir que vocês façam variações para perceber justamente esses pequenos ajustes, né, que a gente pode ir fazendo e que a hora que a gente está em movimento, se isso facilita, e que momento fica mais fácil o movimento, ou se simplesmente muda a percepção do movimento. Então, deixa suas pernas nessa posição. Agora, a palma da mão direita, como quer que ela esteja, ela vai estar em contato com o chão. Deixa a palma da mão direita em contato com o chão e o cotovelo direito suavemente assim flexionado. Não deixa o cotovelo direito esticado. Flexiona um pouquinho. O braço esquerdo você deixa como você quiser, só deixa ele no chão. E agora você vai devagar afastar o ombro direito do chão e voltar. Afasta o ombro direito e depois volta. E enquanto você faz esse movimento, observa se a sua respiração é fluida. Ou se você, em algum momento desse movimento, você tende a prender ou a interferir no ritmo da sua respiração. E se você achar um lugar onde você tende a prender, procura ir trazendo essa fluidez, essa liberdade de respirar o tempo todo, na ida e na volta. E observa quando você, a próxima vez que afastar o ombro direito do chão, a sua cabeça, ela não faz nada, ela fica parada. Ela olha para a direita ou para a esquerda. O que você faz com a tua cabeça? E a próxima vez que você... É isso de reconhecer o que eu faço. Se eu não penso na organização, na conexão do movimento do ombro com a cabeça, o que eu faço? O que eu estava fazendo ali no meu automático? A gente está primeiro percebendo como faz. E agora, devagar, a próxima vez que você voltar o ombro direito para o chão, a hora que você
for afastar, você vai girar um pouquinho a cabeça para a esquerda. E depois tudo volta. A cabeça volta, o ombro volta. Afasta o ombro direito do chão, levanta um pouquinho e gira a cabeça para a esquerda e volta a cabeça e os olhos. Vai devagar. Por enquanto a gente está indo devagar. E observa se você continua respirando livremente nessa trajetória, se em algum momento desse caminho agora você prende a respiração. Mapeia se tem algum momento que você prende a respiração. E devagar, gradualmente, você vai aumentar a velocidade desse movimento. Vai devagar, aumentando a velocidade. Vai fazendo um movimento. O que você acha que é mais fácil para fazer rápido? Fazer um movimento grande ou pequeno? Experimenta. O que é mais fácil manter? E mantenha a respiração fluida, livre. Um movimento rápido, levanta o ombro direito e a cabeça também vai para a esquerda um pouquinho e tudo volta bem. E vai aos poucos diminuindo. Faz 50% do tamanho do movimento que você está fazendo. Observa se é mais fácil fazer rápido no pequeno. E vai aos poucos diminuindo a velocidade de novo e faz uma pausa. Pode esticar as pernas se você quiser. Essa pausa, esse descanso, não necessariamente porque a gente ficou cansado, para descansar nossa atenção, refinar essa capacidade de perceber, deixá-la descansada, fresca. E agora você vai voltar a fazer esse movimento com o ombro direito, começa devagar. Só que agora você vai deixar a cabeça parada. A cabeça vai ficar parada, você intencionalmente vai deixar a cabeça fixa, olhando na sua frente, que é o teto agora. Vai começar o movimento só de afastar o ombro direito e voltar. Começa devagar. Mantenha a respiração livre. Se você encontrar algum lugar que você não respira, passa lá respirando da próxima vez. E vai devagar aumentando a velocidade desse movimento. Vai aumentando. Fazendo rápido. Simples, pequeno e rápido. Percebe como fazer o pequeno é mais fácil para ir rápido? E devagar vai desacelerando esse movimento. Até voltar a fazer devagar, a gente vai indo nessas gradações de velocidade, vai indo devagar, devagar, fazendo cada vez mais lento. E a próxima vez que você levantar o ombro direito do chão, você vai olhar para a direita e depois volta. Você vai olhar por cima do ombro direito. Vai e volta. E vai aumentando a velocidade desse movimento. Foi o Gael, viu, gente? Vai aumentando a velocidade desse movimento. Fazendo cada vez mais rápido. Pequeno e rápido, fácil, livre. E vai aos poucos parando. Estica as pernas. E observa. Tem um dos dois ombros que parece que está mais afundado no chão? Agora. Tem um dos dois lados do seu quadril que parece mais... Tem uma amplitude de contato maior com o chão? E agora você volta a dobrar os dois joelhos, apoiar as solas dos dois pés no chão. E veja, você apoiou no mesmo lugar de sempre ou você está variando o lugar onde você coloca os pés? Vareia. E agora você vai começar a afastar o ombro esquerdo do chão devagar. Vai devagar e volta. E observa como esse movimento... não tenta adivinhar o que você vai fazer, nem fazer nada intencional. Como esse movimento se conecta ao movimento da cabeça. Quando você levanta o ombro esquerdo, a cabeça se move para a direita ou para a esquerda, ou ela não tem vontade de se movimentar. Observa como é desse lado. Esse lado o movimento é
mais fluido, ou já começa a aparecer alguma sensação de dificuldade. E é assim, a minha dificuldade é que tem um bebê aqui, menino pulando no meu colo. E vai devagar aumentando a velocidade desse movimento. E vai permitindo, se a cabeça, você sente que a cabeça não está conectada nesse movimento agora, você vai conectar ela olhando, levanta o ombro esquerdo e olha para a direita. Vai desacelerando para fazer essa conexão. Levanta o ombro esquerdo e olha para a direita. E depois volta tudo. Volta o ombro para o chão, volta a cabeça para o meio. E agora, a próxima vez que você levantar o ombro esquerdo, você vai deixar a cabeça parada e vai fazer o movimento só com o ombro esquerdo. A cabeça intencionalmente está parada e vai aumentando a velocidade desse movimento e procura manter a respiração livre. E vai desacelerando de novo, a gente vai controlando a velocidade. Vai desacelerando. E a próxima vez que você levantar o ombro esquerdo, você vai olhar para a esquerda, por cima do ombro esquerdo. Olha na mesma direção. A cabeça e o ombro vão na mesma direção, se encontram. Vai e volta. E aí, nessa trajetória você encontra algum lugar que você não respira? Você pode experimentar fazer o movimento não respirando, prendendo a respiração. Percebe o que acontece? Se você não respira, você consegue fazer o movimento na mesma amplitude? É prazeroso fazer um movimento sem respirar? E depois deixa eu voltar a respirar. Observa se traz uma sensação de alívio, de facilidade para o movimento. E devagar vai aumentando a velocidade desse movimento, de levar o ombro, afastar o ombro esquerdo do chão e olhar para a esquerda e voltar, vai fazendo pequenininho, 50% do tamanho que você está fazendo. E respirando. E aos poucos vai parando. Estica as pernas de novo. E observa agora o contato do ombro direito e do ombro esquerdo com o chão. Registra. Se tem um ombro que está mais próximo. Se os dois parece que estão bem esparramados no chão agora, a sensação é que eles se levantaram. Como está agora? Você consegue perceber diferenças? Talvez você sinta diferenças no contato de todo o lado direito e todo o lado esquerdo das costas com o chão. Talvez para alguns tenha menos a sensação de um lado e outro, tem uma sensação de mais de você inteira, você inteiro. E devagar vou. Esse é só um pedacinho dessa lição. Já dei uns 10 minutos aqui. Eram 10 ou eram 20, Gê? Ah, então tem mais um pouquinho, né? Ah, então tá. Então estica as pernas e descansa. Eba! Mais um pouquinho. Vai dar pra fazer um pedacinho. E observa agora o contato do lado direito e do lado esquerdo do quadril com o chão. Você tem um lado que está claramente mais esparramado, sensação de mais peso. E agora você vai de novo dobrar os dois joelhos, apoiar a sola dos dois pés no chão. E você vai levantar o lado esquerdo, só o lado esquerdo do quadril do chão e voltar. Você está com os dois joelhos dobrados, os pés estão no chão. E você vai levantar só o lado esquerdo. Você sente que você rola sobre o lado direito do quadril e volta. É um movimento simples, pequeno. Não precisa ser grande. Vai devagar. Vai e volta. E observa quando você faz isso. Você sente esse movimento chegar lá no ombro direito? Ombro direito, quando você, a próxima vez que você afastar o lado esquerdo do quadril, o ombro direito, ele aproxima mais do chão ou ele afasta? A hora que você levanta o lado
esquerdo, afasta um pouco o lado esquerdo do seu quadril do chão. Não precisa ser um movimento grande. E vai aos poucos também aumentando a velocidade desse movimento. Faz um movimento pequeno, sabe? Como se fosse quase uma tremidinha. Pequeno, rápido, respiração fluida. É um mini movimento, é uma tremidinha assim. E vai aos poucos parando. Estica as pernas de novo. Descansa. Compara de novo o contato do lado direito e lado esquerdo do seu quadril. Tem alguma alteração? Essa informação que você vai alimentando com essas percepções, né? Olha, vai alimentando com informação lá o seu sistema. Tem um lado que está mais, o lado que estava pesado está mais pesado ainda. A Marina não tinha nem conseguido responder o que você tinha perguntado antes. Eu não tinha conseguido perceber se tinha diferença ou não dos dois lados do meu quadril. Agora está começando a aparecer. Tem um lado mais pesado, tem um lado mais leve. Está começando a ficar mais perceptível. Está começando a ficar mais perceptível. E devagar, dobra os dois joelhos de novo. Deixa agora a palma da mão direita de novo voltada para o chão, o cotovelo direito levemente flexionado. Você vai fazer 2 movimentos ao mesmo tempo. Você vai levantar o lado esquerdo do quadril, afastar um pouco do chão e ao mesmo tempo afastar o ombro direito. Depois volta os dois para o chão. Imagina que tem um elástico na ponta do ombro direito que liga lá ao lado esquerdo do teu quadril. E faz esses 2 movimentos ao mesmo tempo. Afasta o lado esquerdo do quadril do chão e o ombro direito, essa diagonal. Vai e volta. E agora vai vendo se você pode aumentar a velocidade desse movimento, gradualmente. Vai deixando ele cada vez menor, mais simples. Daí vocês entraram aqui um pouco o choro do Gael, que ele já está cansado. Vai aos poucos parando, estica as pernas e descansa. E observa agora essa sensação dessa diagonal do ombro direito até o quadril lado esquerdo. E a outra diagonal, que vai do ombro esquerdo ao lado direito do quadril. Qual das duas é mais clara para você? Se você imaginar elas, tem uma que está mais clara, a sensação de conexão. Eu vou só fechar a porta aqui, tá, gente? Só um minutinho. Estiquem as pernas e continuem descansando aí com as pernas esticadas, por favor. E agora devagar volta a dobrar os dois joelhos, apoiar as solas dos dois pés no chão. Tá apoiando sempre no mesmo lugar, os pés, sempre na mesma organização. Experimenta apoiar diferente, de repente para esse lado precisa ser diferente. Você vai agora afastar o lado direito do quadril do chão e vai voltar. Talvez esse lado seja mais fácil. E se ele for mais difícil, talvez você sinta uma vontade de fazer um pouquinho mais de força. Aí vai menos, vai menor, faz um movimento menor. Se você sentir, por exemplo, que esse lado é mais difícil. Faz menor ainda, faz uma amplitude de movimento que é muito fácil, que é gostoso, que é prazeroso o movimento. Afasta, sente que você está rolando, como se você se apoia mais lá no lado esquerdo, como se você fosse rolar para a esquerda e volta. E a próxima vez que o lado direito do quadril estiver no chão, você vai, ao mesmo tempo que a próxima vez que você levantar o lado direito, você vai levantar o ombro esquerdo. O lado direito e o ombro esquerdo, essa outra diagonal. Imagine esse elástico que conecta o ombro esquerdo ao lado direito do quadril. E vai aos poucos, fazendo essa conexão, sentindo se você está respirando enquanto você faz isso. E devagar vai aumentando a velocidade desse movimento.
Continua procurando manter essa respiração livre. E vai parando de novo. Estica as duas pernas. E observa agora o contato dos dois lados, né, do ombro direito e do ombro esquerdo. Dos dois lados do quadril. Você tem agora essa sensação mais do quadril como uma peça inteira. Ou você tem um lado que, de repente aquele lado que estava mais leve, agora ele que está mais pesado. Né? O que aconteceu? Registra o que aconteceu. Procura não julgar, né? Falar, tinha que ter acontecido isso, não está igual. Não necessariamente você vai ter a sensação de que ficou igual, ou que ficou mais parecido, pode estar bem diferente agora. Só registra isso. E observa se a sua respiração agora está naturalmente mais suave, mais livre. E agora eu vou deixar vocês irem experimentar a asana que vocês tinham feito. Não sei qual era, que cada um escolheu. Isso. E observa agora qual que é o estado que você entra já, né? É óbvio que tem movimentos que favorecem determinadas asanas, né? De uma forma bem direta. Mas só de ter entrado cultivado esse espaço mais aberto para o aprendizado internamente, né? De escuta para você, observa como você vai para a asana. Vai devagar se direcionando. Experimenta. E observa se ficou mais fácil, ou se está mais gostoso de respirar. Ou se você está num estado de presença diferente, né, para fazer essa asana. Está mais fácil estar presente nela, se isso facilita, se é prazeroso. Talvez você esteja mais curiosa, mais curioso, de falar, nossa, agora deixa eu ver. Quero ver onde estão os meus olhos, né? Você abre esse espaço para curiosidade também. Deixo com você, Gê. Então, a gente vai abrir agora um espaço, tem um tempinho, e vamos querer ouvir de vocês aí a experiência. Ah, lá tem alguém que ficou com a sensação de ombreira. Né? Ficou grande. É isso? Você ficou sem sensação que ficou grande? Ombreira é isso, né? Que fica grande, aquela coisa que a gente cresce, né? Os ombros parecem. Uau, né? Essa época que a gente usava ombreira, né? Para ficar. Os enchimentos, né? Para deixar a gente parecer mais elegante, né? Mais ereta, né? Talvez não seja. Cachumba, é isso? Tem alguém com sensação de cachumba? O que é isso? Sensação de cachumba? É divertido, pelo menos. Essa eu nunca tinha ouvido, essa é nova. O que é o incrível, Amália? Fala pra gente, o que é que foi incrível aí na tua percepção? Ai, cachumba. O que foi interessante? A pessoa aqui que falou da cachumba tá falando do jogador de futebol americano, papeira, o corpo ficou mais macio, menos tenso. Isso. Aí a Michelle falou que ficou mais leve, né? Ela fez a postura da vela. Legal. Ficou mais leve. Você percebeu que tinha uma tensão no ombro esquerdo. Só uma observaçãozinha, né? Por exemplo, a postura da vela, a gente trabalha muito, é uma postura invertida, né? Onde a gente inverte os polos, né? Os pés ficam para o alto e a cabeça fica lá no ponto da nossa base de sustentação, ocupa o lugar dos nossos pés, cabeça e essa região alta dos ombros. E a gente trabalha muito a sustentação, né? Trabalha muito tônus, trabalha muito esse equilibrar-se nessa postura, né? E é bem desafiadora para muitas pessoas. Então, o que eu acho muito rico, Mari, é perceber, por exemplo, às vezes a nossa mente está muito associada de fazer um preparatório para um asana de uma ligação direta. Eu tenho que tonificar o core, eu tenho que tonificar glúteos, tenho que tonificar
os extensores, os flexores, para eles manterem ali naquele alinhamento e naquele equilíbrio e suprimir a função dos pés. Né? E aí vem uma prática dessa que, aparentemente, por uma lógica, né, do preparatório, ele não atuaria direto e olha a resposta que vem, né? Como ela trouxe. Tem gente que falou que... Sentiu mais leve, né, Michele, para fazer a postura da vela. Teve a liberação de lombar aqui, mais livre assim. Tudo. Teve uma pessoa que foi interessante, que ela falou que ela percebeu uma dificuldade. Percebeu mais tensão. E isso é muito importante. Porque é isso, quando você começa a perceber a dificuldade, a tensão, é quando você dá informação para o sistema falando assim, olha, tá vendo? Ali está tenso, você não sabia que você está fazendo muita força ali, está contraindo muito ali. E daí ele vai poder, você joga lá para o sistema nervoso autônomo, a gente tem essa inteligência e fala, ai, tá bom. O sistema, ele quer economizar energia, ele fala, tá bom, nossa, estou fazendo muito, vou diminuir. Você precisa perceber quando você está fazendo muito. Isso é uma parte muito importante do trabalho, perceber a dificuldade, perceber aonde tem muita atenção. É muito, muito importante. Tanto quanto perceber... É muito gostoso quando a gente percebe que ficou mais fácil, né? Que a atenção ficou maior, mais fácil da atenção, que liberou alguma coisa, essa sensação de leveza. Mas é um passo importante nessa direção, você perceber as dificuldades e aonde está duro, está contraído demais, né, Gê? Isso. Aqui o Marcelo fala que fez apenas a entrada e percebeu que ficou mais vivo, uma atenção maior e ficou mais fácil. Então ele já traz uma associação, né, desse estado de vivacidade, de atenção e de facilidade do movimento. Muito bom esses links. A Krika fala que sentiu o quadril e o ombro leves na postura da pinça, com mais soltura e leveza. Maravilha. E essa leveza vem da organização, viu? Porque vocês conseguiram ir no sentido da organização, né? Quem já foi sentindo isso, é isso. O movimento que ele está organizado, ele fica leve. Daí o que a gente falou, que você está gastando menos energia. Quando você está sentindo pesado, ainda se você vai levantar uma coisa mais pesada, você vai colocar mais força, né? Se você vai pegar uma coisa... Quando está mais leve, você precisa de menos força, gastou menos energia. Sobrou mais energia para outras coisas, né? Para outros esforços aí que o yogi precisa ter na sua sadhana, na sua prática. E até também tem uma sensação de prática reparadora, né? Porque essas práticas, elas te levam depois para uma sensação de que você faz e você fica mais descansado do que antes, quando você começou, né? Eu acredito que no yoga aconteça isso, que às vezes você começa a falar... Mais restaurativa. Uma prática que você pode fazer restaurativa. Exatamente. Sentir liberar a lombar e mais livre a cintura do lado direito. Sentir na diagonal e ombros bem leves. A Bárbara fala, é muito interessante o aumento do estado de presença e da percepção das diferenças de um lado e do outro do corpo durante a prática do exercício e da execução do asana. Maravilha. E sabe o que é legal disso aí? A Fabi fala, desculpa, Gê. Não, que é só por legal de perceber falar. As diferenças que o Feldenkrais faz o tempo todo, porque é isso, ele fica, isso aqui está diferente, você vai de novo alimentando esse sistema de autorregulação, percebendo, olha, está acontecendo isso, olha aqui é assim, isso é muito importante, a capacidade de, quanto mais refinada a tua capacidade, menor a diferença que você é capaz de perceber, você vai perceber pequenos incrementos, você vai perceber assim, já entrei, comecei a fazer um incremento de força, posso diminuir, se eu diminuo só um pouquinho, é isso que eu precisava, não, eu precisava de um pouquinho mais de força para entrar nessa asana, estava faltando força, mas é só um pouquinho. Você vai ficando mais refinado nesses autoajustes. Isso é muito mágico, né, Maria? Eu fico encantada com isso, porque é o refinamento do nosso sistema. A gente tem um aparato para isso, né? A gente só precisa confiar, né, que a gente tem. Isso. E confiar no nosso aluno, né, na pessoa que está ali. Confiar que essa pessoa tem essa inteligência, que se a gente oferece esse ambiente favorável ao aprendizado, essa inteligência se manifesta, a gente dá espaço para ela acontecer. Muitas vezes a gente não dá espaço para ela acontecer, né? Então a gente isso é lindo. Dá espaço, né, para o aprendizado acontecer. Isso. A Fabi falou que sentiu o corpo mais leve, se integrou ao chão, fez Shavasana, que é aquela postura que a gente chama postura do morto, Mari, que é um relaxamento, né, normalmente utilizado nos momentos de relaxamento. E ela falou que para mim é muito difícil ficar quieta muito tempo, né? Então
para algumas pessoas é um asana muito difícil, por essa pausa, por essa entrega, né? Né? Você A tá... Adri falou, é incrível como o movimento organiza o nosso corpo. Senti liberar minha escápula esquerda, que estava com ela dolorida. Muito legal. A Márcia, fiquei mais quadrada, mais ampla, os ombros e quadris. Mas essa é uma boa forma de ficar quadrada, viu, Márcia? E a Silvia falou Carol falou. que sentiu dor na lombar. Você sentiu dor na lombar depois, durante? Se você quiser colocar, porque isso é importante também, viu? Eu já me machuquei muito fazendo Feldenkrais, viu, gente? E fez parte do meu processo de aprendizado, às vezes, assim, sabe? Às vezes acontece, a gente não deseja isso, mas a gente perceber que, mesmo indo devagar, mesmo fazendo pausas, às vezes a gente está se machucando sem perceber. E vou te falar, a melhor pessoa... E ela fala também... Fala, ela fala do lacrimejar, Mari. Senti uma descarga de lacrimejar. O que isso quer dizer, hein? Sentiu uma descarga de lacrimejar nos olhos? Lacrimejou? Sim, sim. Eu acho que é muito importante a gente perceber, às vezes, que a gente não percebe que está... acho não, é fundamental a gente perceber que não percebe que está se machucando. Porque a melhor pessoa... É isso, né? Se a pessoa está lá fazendo um ajuste em você, né? Você fala, gente, mas já está me machucando isso, né? É muito importante a gente ter, gente, esse empoderamento, essa autonomia de falar, olha, eu estou precisando menos aqui. Porque às vezes a gente não percebe, mesmo indo devagar, muitas vezes a gente não percebe que está fazendo algo que se machuca, né? A gente não percebe a dificuldade. Então é um aprendizado que fala assim, nossa, como é que eu me machuquei hoje aqui? Já aconteceu isso comigo, viu, Silvia, algumas vezes. Não sei qual que é, em geral vem uma sensação de que frustração, né, de tristeza da gente se machucar, mas é muito importante. Aos poucos, com essas práticas, você vai percebendo, tendo a oportunidade de perceber que às vezes também tem que parar e não fazer algumas coisas, sabe? De falar, eu não vou fazer isso hoje. Isso não está dando para mim, né? As pausas. Aos poucos você vai refinando essa capacidade e vai percebendo, mas às vezes não dá. Tem dia que a gente não percebe mesmo. E é muito importante isso também. Eu gosto de ler as sensações boas, mas eu também gosto de decidir. Porque eu já também passei por dificuldades aí no Feldenkrais. Todo mundo passa no Feldenkrais, no yoga e na vida, né? Sim. Isso. Mas o que é mais especial é que todas essas dificuldades, esses desafios que a gente passa, são muito libertadores, né, Mari? Essa é a diferença, assim, são desafios que fazem a gente dar um salto, né, qualitativo Que fala na pra nossa gente, eu consciência. tenho um lugar para aprender aqui. Eu tenho alguma coisa para aprender com essa lição, por exemplo, agora, se você sentiu dor, tem alguma coisa aqui que eu tenho para aprender. Né, de você olhar para aquele lugar e falar assim, olha, ele tem espaço de aprendizado, tem alguma coisa que você vai aprender na minha... Nossa, é demais. E assim, tem uma frase do Guimarães Rosa que ele fala que a gente nasceu para aprender. Aprender tanto quanto a vida permita a gente, ou quanto tanta gente também se permita, sabe? Essa sensação de que eu estou aprendendo, eu pelo menos assim, fico, nossa, me dá uma vivacidade, sabe? De que eu estou crescendo. Sente vivo, né? Dá uma sensação, nossa, eu quero continuar. Essas pessoas que estão mais velhas e você vê essas que são muito vivas, assim, você olha, são pessoas que estão sempre estão aprendendo ainda. Ela está com 80, 90 anos e aquela pessoa está aprendendo coisas, né? A gente sabe que a gente sempre pode Muito estar aqui bom. aprendendo. Eu também. Sim. Gente, então eu quero super agradecer a presença de todos que participaram intensamente, participaram ativamente, e agradecer a Mari aí pela disponibilidade, mexendo aí na sua rotina familiar, agradecer ao Gael, que abriu espaço aí na rotina dele para nos emprestar a mãe dele aqui para nós. E, gente, eu quero também fazer um convite que a Mari é uma parceira minha também, a gente está num projeto lindo, que é manter, na verdade, né, a formação internacional no método Feldenkrais no Brasil, né? Então, plim plim aí os nossos comerciais, mas é um projeto muito lindo e que, apesar de eu estar engajada em muitas outras atividades, mas quando ela fez esse convite, eu falei, não, Mari, não dá para dizer não para isso. E a gente vai estar trazendo a formação
em 2000. Já começa agora, em julho, a gente vai ter um módulo zero, né, Mari? A gente vai fazer online, onde a gente vai levar a anatomia vivencial também, e a Mari, eu vou estar levando a anatomia vivencial, e a Mari vai estar fazendo uma introdução ao pensamento do método Feldenkrais, né, os princípios do método Feldenkrais, e a nossa previsão é que em janeiro a gente possa se encontrar em São Paulo, essa formação vai acontecer. Se a Mari quiser falar um pouquinho mais com a nossa querida diretora pedagógica. Stephanie Spink, que é uma australiana, e é uma das professoras que eu já tive, formadoras que eu mais gostei. Eu acho que ela foi, todo lugar, as formações por onde ela passou, as pessoas gostaram muito dela. Ela é foi nossa preferida. Já que a gente está falando de ambiente de aprendizagem, a Stephanie é mestra em criar ambientes de aprendizagem, é impressionante, ela é muito criativa. A gente vai fazer umas lives com ela, né, Gê? Ela de formação é físio, e ela fala de todo esse processo dela de sair, por exemplo, Silvia, disso de ter que fazer o certo, né? Que na físio também muitas vezes tem essa questão tem um jeito certo de fazer, e na vida tem muito isso, né? E a gente tem essa cobrança de fazer o certo, daí a gente não se permite experimentar, a gente fica menos flexível quando a gente tem um certo, né? Isso pode trazer muita dor mesmo. E a Stephanie é uma pessoa maravilhosa, a gente vai trazer ela então para umas lives. Fiquem ligados lá, a gente tem um Instagram que é o Feldenkrais Internacional. Eu vou estar fazendo uma introdução ao pensamento de forma prática, né, nesse julho. A formação ela é uma formação essencialmente prática. O pensamento vai aparecendo de dentro da prática, sabe? Ele nasce da experiência, é uma formação vivencial que assim, transformou a minha vida, e eu vejo que eu falo que a minha vida é a FDF, antes do Feldenkrais e depois. Então, quem sente, sabe? Me too. Me too. Quem sente essa afinidade, procura a gente, escreve lá, porque a gente em breve está abrindo o primeiro lote de inscrições. E posso fazer mais um convite, Gê? Claro, claro, eu quero falar também do teu trabalho. Quem quiser, eu tenho lá o meu @uk.mariana aí no Instagram. Eu estou fazendo essa semana. Escreve aqui nos comentários depois, Mari. Escreve aí para as pessoas saberem. Acompanha aí o trabalho da Mari, gente. É muito eu estou fazendo essa semana, já fiz semana passada, eu estou fazendo essa semana também. Eu fiz semana passada, eu fiz as práticas de Feldenkrais via live, todo dia às 9 horas. E essa semana eu estou fazendo via Zoom, que eu gosto mais. Quem quiser, me manda uma mensagem aí no meu inbox, aí no meu Insta, que eu mando o link. Amanhã tem aula às 9 horas. Na sexta-feira também tem aula. Até sexta-feira tem aula às 9 horas. Semana que vem eu devo continuar. Mas quem quiser, venha. E é bem interessante essa prática diária do Feldenkrais. Vocês vão se sentir provavelmente muito mais preparados aí para fazer. Aí a Amália que queria poder fazer uma prática dessa vez por semana, aproveita aí, Amália, já entra amanhã numa aula às 9 da manhã. Aí dá uma coisa, né, gente? Tem tanta pergunta legal aqui. Uau! Obrigado, Silvia. Gente, a gente pode depois, até essa live ela vai ficar gravada, tá? A gente vai compartilhar no feed, vai colocar no IGTV da mesma forma que eu fiz com a live da semana passada com a Cris. E a gente vai dar uma olhada também, eu e a Mari, a gente vai olhar essas perguntas, e se tiver alguma que ficou faltando, a gente vai gravar alguns vídeos para comentar, né, Mari? E aí compartilha com vocês, tá bom? Então, um beijo grande, gente. Esperamos assim que esse, para mim, foi muito especial. Obrigada, Cada convidado que eu recebo aqui está sendo um presente. E quero te agradecer, Mari, pela disponibilidade, pela parceria, e agradecer a todo mundo que abriu espaço aí na sua vida de quarentena para estar aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande. Namaskar.